Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Sinara. E hoje, neste vídeo, eu estarei explicando sobre o nosso terceiro roteiro de atividades de história. Nesse roteiro de atividade, nós ainda iremos continuar trabalhando com fontes históricas e o trabalho do historiador, tá? Ele é um dos primeiros assuntos, né, que nós já começamos a trabalhar e ainda a gente vai trabalhar com ele mais um pouquinho para a gente poder finalizar sobre fontes históricas e o trabalho do historiador. Dentro desse roteiro, eu trouxe um texto para vocês e dentro desse texto eu vou dar uma breve pincelada, tá, sobre o que tem dentro desse texto. Dentro desse texto, depois eu peço que depois vocês leiam ele não é um texto muito grande, tá? Rapidinho vocês conseguem ler. Dentro desse texto, a gente traz sobre algumas mudanças, né, que aconteceram com as fontes históricas e o trabalho do historiador. Se a gente parar para analisar, no início, né, da humanidade, no início da história da humanidade, quais são as fontes históricas que nós temos? Né? Nós temos aí os primeiros grupos sociais sendo formados, as primeiras sociedades que se formaram. Nós temos como fonte histórica as pinturas rupestres, nós temos pergaminhos que datam de civilizações muito antigas, antes de Cristo, né? Nós temos os hieroglifos, que são dos egípcios, né? Que era a maneira de escrita deles, os desenhos dentro das pirâmides. Esses foram as primeiras informações que o historiador tinha em mãos, lá atrás. E quando Heródoto, que foi um dos primeiros historiadores que começou essa questão da pesquisa, né, de analisar uma fonte histórica, o que nós tínhamos lá naquela época eram esses tipos de fontes, né? Eram fontes mais ligadas a uma determinada civilização. Nós tínhamos monumentos históricos que nós temos até hoje, né? As pirâmides que foram encontradas no Egito. Nós temos pirâmides que foram encontradas no México, no Peru, que datam das civilizações mesoamericanas, que no caso são os maias, os astecas, os incas, né? Então, no mundo inteiro, nós temos essas questões ligadas ao início do trabalho do historiador. Mas isso foi mudando, o ofício do historiador, o trabalho do historiador, ele foi mudando de acordo com o tempo, né? Depois de um determinado momento, nós passamos a considerar não só, né? Porque essas peças, essas obras de arte ou esses artefatos deixados pelos homens, né? Nós não passamos a ter só eles como documentos históricos confiáveis. Hoje em dia nós temos o quê? Nós temos fotos que são características de documentos históricos, nós temos filmes, né? Nós temos vestimentas, que a partir das vestimentas de uma determinada civilização, a gente consegue identificar de qual época que era, de quais eram os costumes daquela civilização. Nós temos objetos pessoais, né? Como, por exemplo, uma escova de cabelo. Um diário pode ser tido como uma fonte histórica, né? E, além de tudo, os depoimentos orais. O que são esses depoimentos orais? Nós sabemos que determinadas civilizações não desenvolveram o uso da escrita, não desenvolveram algum tipo de escrita. E como que eles passavam os ensinamentos de um para o outro? Através dos depoimentos orais. Até hoje nós temos essas questões ligadas aos depoimentos orais, né? Porque às vezes em um determinado livro, quando nós pegamos lá o historiador, ele pega um determinado livro, um determinado documento que foi escrito por um determinado historiador, vai estar o quê? O ponto de vista daquele historiador. Eu costumo dar como exemplo, nessa questão de variadas fontes históricas, a ditadura,
dentro da ditadura, nós temos 3 tipos de agentes dentro dessa ditadura. Quais são eles? Nós temos os militares, nós temos os militantes e nós temos as pessoas comuns, que não faziam parte nem do grupo dos militares e nem do grupo dos militantes. Então, a história ela vai mudar um pouco de acordo com o agente daquela determinada história, de acordo com o protagonista daquela história, né? E o historiador, ele analisa também essas questões ligadas às fontes históricas também, para analisar em qual contexto ela foi formada, em que época ela foi escrita, aquele documento, ou qual era o protagonista daquela história, quem que escreveu um determinado livro, né? Então, a gente consegue fazer essas análises para, a partir daí, tirar uma nova fonte histórica. Como atividade, dentre deste roteiro que nós temos a análise de 2 documentos históricos, tá? O primeiro é esse documento histórico, tá? Que ele é da Hospedaria do Imigrante, tá ok? Que fica lá em São Paulo. E o segundo é a capa do jornal comunista, né? A Classe Operária, que tinha sede no Rio de Janeiro em 1925. E aí, dentro dessa atividade, o que a gente vai estar fazendo? A gente tem a seguinte atividade para a gente fazer. Imagine que você é um historiador e observe as imagens consideradas como fonte histórica. Você faça essa análise considerada como fonte histórica. E, para isso, questione a natureza desses documentos. Note o que está sendo mostrado e a época em que os registros foram realizados. Além disso, leia as legendas para obter mais informações. Anote suas conclusões sobre o período histórico e o modo de vida representado nos documentos. Com base nessa análise que vocês irão fazer, vocês irão responder a seguinte pergunta: quais histórias você conseguiria contar por meio dessas fontes? Escreva um parágrafo com as suas conclusões sobre a realidade dos trabalhadores da época. Aqui no texto, ele não traz para a gente sobre a realidade dos trabalhadores na época, tá? Mas eu vou explicar brevemente para vocês como que era a situação do operariado naquela época, dos trabalhadores da indústria na época. Eles trabalhavam mais de 16, tem casos de trabalho de mais de 16 horas por dia. E nisso, se você na sua família era você, sua esposa e os seus filhos, os filhos também iam para o trabalho, os filhos também trabalhavam nas fábricas, nas indústrias. Por quê? Porque o salário que eles recebiam era muito pouco. Então, para conseguir ter uma renda maior dentro da família, na casa, porque as condições de trabalho, as condições ao qual eles viviam também eram completamente precárias, eles levavam os filhos. E as crianças, naquela época, trabalhavam iguais aos adultos, tá? Sendo postas às 16 horas de trabalho por dia. Vai ser nesse momento aí, dentro dessas questões ligadas ao operariado, que irão começar a acontecer algumas manifestações e reivindicação dos operários e dos trabalhadores. A gente consegue perceber aqui, dentro desse jornal da classe operária, quando nós falamos do operário, né, são os trabalhadores, tá? Dentro desse jornal, é que vocês não vão conseguir ver, porque eu tive que ampliar muito a imagem, porque é uma imagem pequena, eu tive que dar uma boa ampliada para a gente poder ter mais ou menos a noção de ler alguma coisa, identificar alguma coisa que tem aí, tá? Mas esse jornal, ele era como se fosse a voz dos operários na época. Por exemplo, para uma determinada reivindicação, quando fosse acontecer alguma manifestação, alguma paralisação, esse jornal, ele era um meio de comunicação entre esses operários, entre esses trabalhadores. As condições às quais, né, eles eram colocados na época, gerou a questão de grandes reivindicações, né, reivindicações que
a partir dessas questões ligadas ao movimento operário no Brasil, nós passamos a ter algumas questões ligadas às crianças não mais terem que ir trabalhar, né, sendo colocadas menos horas de trabalho por dia. Então, são reivindicações que foram acontecendo com o decorrer dos anos, né, e com o decorrer do tempo. A hora que vocês pararem para analisar e fazer uma pesquisa sobre essa parte que a professora está falando, para poder fazer a atividade de vocês, vocês vão conseguir analisar bem sobre essa questão, tá? Os filmes do Chaplin, ele mostra pra gente, obviamente que não mostra pra gente como que era aqui no Brasil, né? Porque ele é um filme que remonta lá da Inglaterra, como que acontecia a Revolução Industrial lá, como que era o movimento operariado lá na Inglaterra. Mas a partir dos filmes do Chaplin, a gente consegue ter uma noção de como que era a vida desses trabalhadores, de como que eles eram impostos, fazendo o mesmo serviço várias vezes, repetidamente, né? Tem casos de alguns que ficavam por fazer o mesmo trabalho repetidamente, acabavam ficando meio doido, né? Na época, por conta dessa questão ligada a isso, e alguns acabavam até sendo internados, levados a manicômio na época por conta disso. Tem até uma parte de um dos filmes do Chaplin, agora eu não lembro o nome, que ele mostra pra gente sobre essa questão, que o Chaplin, ele pegava e ele apertava as porquinhas na indústria. Então, ele com uma ferramenta, com as duas ferramentas, numa mão e na outra, ele ia apertando. E em um determinado momento, ele estava apertando tudo, todo mundo. Por quê? Porque era típico mesmo da época. Existem casos, obviamente que no filme ele traz pra gente de uma maneira mais engraçada, né? De uma maneira não tão pesada, mas era uma realidade do que acontecia na época. Tá ok? A nossa atividade é só essa, tá? Lembrando que vocês precisam realizar as atividades em folha separada, tá ok? Porque vocês precisam entregar essa atividade para a gente poder comprovar depois da realização das atividades de vocês, para serem promovidos para a próxima série, tá ok? Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem no grupo, no WhatsApp privado, tá? Eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês juntamente com o roteiro de atividades. Mesmo que vocês busquem um roteiro na escola, tá? Assim que a gestão pedir para que vocês busquem esse roteiro lá na escola, impresso, eu peço que vocês, quem conseguir, assistir ao vídeo, porque a partir do vídeo a gente consegue ter uma explicação melhor e a partir do momento que vocês conseguem assistir o vídeo, vocês conseguem elaborar as atividades junto comigo, tá ok? Até mais e qualquer coisa estou à disposição de vocês.